Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do século XXI. E aqui a gente fala de direito empresarial, a gente fala de carreira, a gente fala de advocacia. E hoje eu escolhi um tema para falar com vocês, que é um assunto de direito empresarial, um assunto que pode ser aplicado, aliás, muito contemporâneo do ponto de vista da advocacia. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o estabelecimento empresarial virtual. A gente estuda nas cadeiras da faculdade o estabelecimento empresarial lá a partir do artigo 1142 do Código Civil, mas a gente teve aí um salto ao longo das últimas décadas e a gente já pode afirmar, sem medo de ser feliz, que existe sim estabelecimento empresarial virtual ou digital, cibernético, por assim dizer. Então, antes da gente começar a tratar esse assunto aqui, que é um assunto que eu tenho certeza que vai ser super útil para você, eu já peço para você de partida, subscreve o canal, dá o seu like, dá o seu joia, para toda quinta-feira, meio-dia, ter um vídeo novo aqui disponível para você aprender um pouquinho de direito empresarial e também para você ficar por dentro de questões importantes ligadas à sua carreira jurídica, a condução da sua carreira, da sua profissão, advogado. Pois bem, vamos falar um pouquinho do estabelecimento empresarial. Eu poderia dizer para vocês, assim, de cara, que a gente tem três grandes momentos no estudo do estabelecimento empresarial. O primeiro grande momento foi o momento anterior à edição do Código Civil, quando, a partir do final do século passado, aliás, não no final, a partir do final da década de 60, início da década de 70, os ares, da teoria da empresa começaram a chegar e a bater aqui, de certa forma, influenciados pelo Código Civil italiano, começaram a ser ventiladas aqui. E aí começou-se a trabalhar muito a questão do estabelecimento, buscando sua origem, sua função, e também a sua regulamentação no direito brasileiro. A gente não tinha, antes do Código Civil de 2002, qualquer regulamentação sobre o estabelecimento, não obstante a doutrina reconhecesse, a doutrina conceituasse, classificasse e discutisse a sua natureza jurídica, inclusive durante essa fase em que a gente não tem uma regulamentação, a discussão sobre a natureza jurídica ela foi muito mais pungente, ela foi muito mais profunda. Até que em 2002, influenciado por esse mesmo Código Civil italiano de 42, e na Azienda italiana, surge o nosso regulamento sobre estabelecimento empresarial, lá a partir do artigo 1142 do Código Civil até o artigo 1149. Só que a nossa legislação, ela resumidamente, ela regulamentou esse assunto de uma forma bem sucinta. Ela tratou basicamente do conceito de estabelecimento empresarial, reconheceu as possibilidades negociais principais a partir desse conjunto de bens organizados para o exercício da atividade empresária, porque é isso que é o estabelecimento empresarial. Então, ele definiu a natureza jurídica como uma universalidade de fato, e a gente consegue reconhecer isso no próprio artigo 1143 e também no artigo 90 do Código Civil. Então, a natureza jurídica é de universalidade de fato, porque é a vontade do empresário que faz com que os bens sejam tratados como uma unidade, eventualmente quando se quer e se deseja fazer algum negócio envolvendo o estabelecimento empresarial, que a gente chama de trespasse. Então, ele regula, ele reconhece a possibilidade de negócios translativos ou constitutivos envolvendo essa universalidade de bens. O que é uma universalidade? É a ideia de que eu tenho cada um dos bens pensados individualmente, um mouse, uma caneta, uma folha de papel, mas que por força da vontade do empresário a gente vai tratar isso tudo como se fosse uma penca de banana, para vocês entenderem a ideia da universalidade, dos bens considerados entre si. Então, eles vão ser tratados como uma penca estabelecimento de acordo com a vontade do empresário. E por que a vontade ela influencia a formação do estabelecimento? Porque cada empresário vai formar o seu estabelecimento de acordo com as suas necessidades. E é justamente essa ideia da necessidade que vai fazer surgir o estabelecimento virtual. Quando a gente pega no final da década de 90 e começam a surgir as estruturas do e-commerce alimentadas pela profusão e o desenvolvimento e a utilização
da internet, a gente começa a perceber uma migração das relações de consumo da população de uma forma geral. Claro que a gente deu um salto exponencial nos últimos 10, 15 anos, porque hoje a gente tem não só os sites onde você entra, por exemplo, na Amazon, você entra na loja Americana, no Submarino, no Mercado Livre você compra, mas você tem hoje, inclusive, aplicativos que são destinados exclusivamente a isso. Então, quando você cria esse ambiente formado por elementos de www, que são nome de registros, né, que são registrados lá no registro.br, que é a unidade registral brasileira, você tem um login e tem uma senha que te faz poder ter acesso a uma série você passa a ter um endereço eletrônico que vai fazer com que você possa dispor esse ambiente eletrônico para que os seus clientes convirjam para lá. Então, eu tenho no estabelecimento virtual a ideia de ponto virtual, porque se a gente fala que ponto é o local para onde converge a clientela, é para onde vai convergir, seja ele um www, seja ele um aplicativo, porque o aplicativo também vai ter essa função de ponto virtual. Eu vou ter uma série de utilizações de softwares que vão integrar esse estabelecimento empresarial e eu também vou ter uma série de serviços e produtos que vão ser comercializados. Então, eu vou ter um feixe eu vou ter clientela, eu vou ter aviamento, embora seja, de certa forma, consenso na doutrina de que tanto o aviamento quanto a clientela não são algo que estejam intrinsecamente ligadas, intrinsecamente elas estão ligadas ao estabelecimento, mas que não fazem parte como um elemento destacado, porque os dois, tanto o aviamento quanto a clientela, trazem em si um caráter pessoal ligado ao empresário que explora aquela atividade econômica naquele estabelecimento, seja ele físico, seja ele virtual. O que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de importante em relação ao estabelecimento virtual? O olhar que você precisa ter para o estabelecimento virtual é diferente do olhar que você vai ter para um estabelecimento físico. Existem novos elementos que vão formar esse estabelecimento virtual, diferente do que vai formar um estabelecimento físico, dadas as necessidades de cada ambiente mercadológico que você vai ter. E você também vai ter que pensar determinados institutos que estão lá no Código Civil em relação ao trespasse, não concorrência, de como que você vai trazer isso para o universo do direito do estabelecimento empresarial. Então, essas são as grandes questões dessa mudança de perspectiva para o estabelecimento empresarial virtual. Só que, como muito bem observa parte da doutrina, a gente tem dois tipos de estabelecimento empresarial virtual ou digital. A gente tem o originário, ou seja, quando eu crio um negócio do zero que funciona exclusivamente num ambiente virtual, quando eu tenho um estabelecimento virtual derivado. Porque, por exemplo, para a loja Americana, o estabelecimento dele virtual é derivado do físico que já existia. E, portanto, o e-commerce dele funciona como parte do fundo de comércio de toda a loja Americana, que é diferente do estabelecimento de um negócio que é pura e exclusivamente virtual, onde todo o negócio dele funciona num ambiente virtual. Então, para a doutrina, e nesse ponto eu concordo, somente os negócios, somente os estabelecimentos empresariais exclusivamente virtuais e que sejam originariamente virtuais podem ser objeto de trespasse. É possível? É possível. E aí a gente vai envolver nesse negócio uma série de cláusulas especiais em relação aos outros, porque eu vou ter que fazer uma cláusula de transferência de domínio, eu vou ter que fazer uma cláusula de transferência de senhas, de softwares e também de acessos a essas informações. Então muda algumas cláusulas. E duas coisas eu acho que vale muito a pena a gente parar para pensar aqui, que era também uma das coisas que eu queria terminar o vídeo daqui falando, é sobre cláusula de não concorrência, que está lá no artigo 1147, né, que é uma cláusula inerente aos contratos de trespasse, e aqui ela ganha um significado diferente. Primeiro, porque as barreiras geográficas que estão sempre presentes nas cláusulas de não concorrência, elas perdem o sentido aqui, porque o www transcende a ideia, transpõe completamente a ideia de limites geográficos. No entanto, a questão do prazo, eu acho que é algo totalmente factível, você pode estabelecer uma não concorrência
dentro dessa ideia de prazo, dentro de uma certa razoabilidade, não pode ser eterno, o STJ já falou isso, que o prazo, a eternidade não é um prazo razoável, e não, no único caso que eu vi sobre isso, que obviamente foi sobre estabelecimento físico, ele baixou para a regra legal de 5 anos, né? Se a gente estiver falando de arrendamento ou usufruto, obviamente, vai ser o tempo do contrato, a não concorrência, porque é inerente, então a gente vai ter que respeitar ou criar uma regra especial. E também acho que vale a pena a gente tratar aqui ainda de 2 aspectos que eu acho muito importantes para a gente finalizar aqui. Primeiro, a questão da rede social, se a rede social voltada para a captação e execução de contratos, que às vezes você joga da rede social para o seu www, se isso é considerado um estabelecimento empresarial. Embora eu tenha uma tendência a achar que ela não é considerado o estabelecimento, ele é uma ponte que integraria talvez o estabelecimento empresarial. E por que eu digo que integraria? Porque a gente já tem precedentes do STJ, não em acórdãos, mas em decisões monocráticas, mandando restabelecer a conta por banimentos, né, ou cancelamentos indevidos por parte do terceiro que é detentor desse ambiente virtual onde esses perfis corporativos são criados no Instagram, no Facebook, no TikTok. No TikTok não é a decisão que eu vi foi do Facebook. Mas que vocês precisam não necessariamente, às vezes, ter, até para vocês poderem rodar tráfego pago e tudo mais, que a gente tem essas técnicas de publicidade hoje que precisam necessariamente de uma conta vinculada, né, e muitas vezes estão ligadas a perfis. Então, inclusive, a gente tem um enunciado da Jornada de Rede Comercial, que é o enunciado 95, que vai reconhecer as redes sociais como uma forma de bem que vai integrar o estabelecimento empresarial. Então essas eram as considerações que eu queria fazer aqui para vocês. Queria só terminar falando que a Lei 14.195 ela alterou o teor do artigo 1142, já falei isso num outro vídeo, quando eu falo das principais mudanças da Lei 14.195, mas ela foi tímida na sua mudança, foram inseridos 3 parágrafos, 2 parágrafos eles tratam do reconhecimento do ponto virtual, e que eu acho assim, que misturou institutos que não deveriam ter misturado, porque ele fala ali de estabelecimento e fala de ponto, e ele coloca no parágrafo 3º uma decisão, um posicionamento pacífico do STF, que inclusive é objeto de uma súmula, em relação à questão de funcionamento ser competência dos municípios estipularem horário de funcionamento para os estabelecimentos físicos, e ele fez um equilíbrio lá com a lei da liberdade econômica, que é uma lei que falava em relação a alguns parâmetros e tal, e é como se dissesse, olha, tem a posição do STF, mas isso aqui pode ser equilibrado e tudo mais, mas assim, é um dispositivo que está perdido ali, esse parágrafo 3º, não tinha nada a ver, mas ele reconhece ali o ponto virtual e tudo. Na minha opinião, o parágrafo 1º, ele não fala de estabelecimento virtual, ele fala de ponto virtual, que é um dos elementos que compõem o estabelecimento empresarial. Então, ele pode ser tanto um ponto que vai formar o fundo de comércio de um estabelecimento virtual derivado de um empresário que explora ambos os ambientes, no físico e no virtual, ou ele pode ser de um originário também, que vai ter um ponto empresarial. Então, eu acho que esse assunto é um assunto bem rico, eu poderia falar aqui horas para vocês, mas eu quero sempre um vídeo aqui rápido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, dá o seu joinha para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana e de qualidade para você todas as quintas-feiras ao meio-dia. Até a próxima quinta. Tchau!